É importante que a gente entenda que desapego não significa abrir mão de algo que é valioso, que é importante para a gente. Então, o desapego é viver de uma forma mais honesta com a nossa essência, né? Com o nosso verdadeiro eu, de acordo com as nossas necessidades. Além do apego que temos a pessoas e coisas, nós temos também o apego emocional. O apego aos nossos sentimentos, o apego às nossas crenças. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está no ar o programa Mentes Além do Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Eu estou aqui ao lado da minha amada esposa, como todos os sábados, a Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, por acaso você costuma ser apegado com as coisas, apegado com as pessoas? Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre um tema que é essencial para a nossa vida, para que ela de fato flua de maneira leve, de maneira harmoniosa, né? Algo que é extremamente importante para o nosso despertar de consciência, né? A gente vai falar muito hoje sobre desapego. Meu amigo. E antes de mais nada, é importante que a gente entenda que desapego não significa abrir mão de algo que é valioso, que é importante para a gente. Nada disso. Não é romper vínculos afetivos, relacionamentos com as pessoas que a gente ama e que são importantes nas nossas vidas. O desapego é um negócio muito mais profundo e é importante a gente compreender isso, né? Desapego é uma espécie de expressão de amor, no final das contas, né? Estou antecipando a história, mas no fundo é isso, né? É apreciar e se envolver nos relacionamentos com uma visão mais equilibrada, mais saudável, libertando a gente dos excessos que muitas vezes nos prendem às pessoas, às coisas, aos acontecimentos da vida. Então, o desapego é viver de uma forma mais honesta com a nossa essência, né? Com o nosso verdadeiro eu, de acordo com as nossas necessidades. E é também, por que não dizer, crescer e progredir com o conhecimento de causa sobre as coisas. É crescer e progredir sem prejudicar ninguém, sem deixar que ninguém nos limite, né? Nos prejudique. Digamos assim, é uma liberdade integral, né? É uma liberdade do ser humano. Então, vocês sabem que no capítulo 19, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, né, está registrado lá, vai dizer assim: quem é minha mãe e quem é o meu irmão? E olhando aqueles que estavam ali sentados ao seu redor, Jesus apresenta: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois é. E além do apego que temos a pessoas e coisas, nós temos também o apego emocional. O apego aos nossos sentimentos, o apego às nossas crenças, ao nosso passado, né? Principalmente como somos apegados, Hum? né, ao passado. E todo apego é sinônimo de algemas, de aprisionamento, né? E tudo na vida é mutável e tudo é transformado o tempo todo. Se assim não fosse, né, nós não evoluiríamos materialmente nem espiritualmente. E quando eu me aproprio de um sentimento, eu me aproprio de uma crença, eu estou definindo aquilo como algo que passa a integrar a minha individualidade de forma ilusória. Olha que interessante, de forma ilusória, não é real. Por isso a gente sempre diz, né, que o primeiro passo para começar a adquirir consciência da nossa verdadeira vida, né, para começar a adquirir consciência do nosso espírito, para começar a adquirir consciência da nossa verdadeira essência, é nunca definir nada. É sem pontos de vista, sem julgamentos, sem conclusões. Porque quando temos pontos de vista, quando como as nossas crenças, como a gente acredita numa ideia, aquilo faz parte da gente, né? Nós apropriamos de uma ideia e de pensamentos que nos tornam reféns deles próprios. Por exemplo, o apego à matéria,
o apego ao dinheiro. Quantas pessoas não adoecem, não sofrem devido a esse apego? Enquanto que se entendêssemos que os bens materiais, que o dinheiro são energias que estão nessa realidade para nos servir com equilíbrio e que elas fluem à medida que entramos nesse fluxo naturalmente. Não existiria o apego sobre isso, não é verdade? Se a gente está fluindo com essa energia, por que ter apego? Não teríamos essa necessidade deste tipo de apego, não é? Pois é. E assim como existe esse tipo de apego, existem inúmeros outros, né? Então, o que a gente pretende hoje? Mais do que ficar falando sobre aquilo que te prende, é dar dicas de o que é que você pode fazer para se soltar, né? Então a gente vai trazer aqui 4 dicas para que você possa aplicar o desapego na sua vida e começar a viver de maneira verdadeira, né? Vivendo a sua espiritualidade, porque é no desapego que nós nos reconectamos com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu superior. É com o desapego que nós entramos no fluxo da vida, deixando a energia do nosso ser fluir livremente, né? Isso que é o mais importante. Então vamos lá, a primeira dica, né, que a gente pode chamar de lei do desapego. Primeira lei do desapego. Você é responsável por si mesmo, querido ouvinte, ninguém mais. É você. É ruim ouvir isso, né? É difícil, mas precisa ser dito, né? Porque a gente acaba muitas vezes levando uma vida enganosa, né? Ninguém pode viver por você, querido. Ninguém pode respirar por você, ninguém pode carregar as suas tristezas ou sentir as suas dores. E sabemos que quando isso acontece, porque tem pessoas que carregam as tristezas, as dores e os sofrimentos das outras pessoas, acreditando erroneamente que fazem isso por amor, criando um grande emaranhamento sistêmico, né? Eliane vê isso quase que diariamente nas constelações, como as pessoas trazem problemas dos outros, carregando como se fossem delas mesmas. Mas será que amor, né, ou como nós dissemos aqui, isso também não é uma forma de apego, né? É um amor travestido, né? Não é uma forma de apego. Eu acredito que se eu sofrer por alguém, eu estarei demonstrando por esse alguém O amor, amor. né? Mas putz, que tipo de amor é esse que faz eu sofrer pelo É outro, ilusório. né? Uhum. É muito comum a gente ouvir, eu dou minha vida por você. Será que isso é possível, realmente? Será que isso não é uma forma de tirar a liberdade do outro? Quem somos nós para morrer por alguém? Tem um tom de superioridade nisso, né? Tem, De olha, arrogância, uhum. né? Percebe Mas a como isso pessoa é fala com, profundo. então, mas a pessoa fala com um sentimento De genuíno, né? amor, De né? amor, Aham. pensando no bem. Mas será que ali tem bondade realmente, né? O verdadeiro amor é livre, ao invés dessa ideia de morrer pelo outro. Isso que é importante. Não seria muito mais libertador dizendo que estará caminhando ao lado da pessoa, auxiliando quando for necessário, somando forças e não tirando a energia do outro com esse amor obsessivo, Pois é, se você quer morrer pelo outro, você está tirando literalmente, né, a energia a vital do energia do outro, outro. né? Então, quando carregamos o que é do outro, né, criamos, como o Edgar falou, emaranhamentos sistêmicos. Por quê? Quando alguém carrega tristezas, doenças, dores, fracassos do outro, existe um desequilíbrio nesse sistema familiar da pessoa. E o sistema, consequentemente, adoece, né? O equilíbrio deixa de existir, porque eu entro num espaço que não é o meu. Eu entro num espaço que é do outro. Se eu quero sentir o que o outro está sentindo, eu entro no espaço no outro, do outro. E eu tento cumprir a função que não é minha. Então, gente, nós somos os grandes arquitetos da nossa vida, né, da nossa própria vida. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Somos fontes de criação, então nossa vida é criada unicamente por nós. E, portanto, a primeira lei que deve ter em mente é tomar consciência de que você é totalmente responsável por si mesmo. Não tem como a gente ser responsável pelo outro, tá? Isso é uma ilusão que pode levar qualquer sistema a adoecer. Não responsabilize os outros pela sua felicidade.
Não imagine que para ser feliz é necessário encontrar o quê? Que muitas pessoas falam, o parceiro ideal, né? A minha cara metade. Ou ter o reconhecimento do outro ou da sua família para validar quem é você. Tem gente que se pauta pela opinião dos outros, né? É A gente interessante espera isso, né? a opinião do outro para validar o que nós somos, Se né? a opinião dos outros é a sua medida de satisfação e de felicidade, você está enrascado, viu? Você está muito enrascado. Raramente os outros vão suprir as nossas necessidades, exatamente por sermos Únicos, únicos no né? Uhum. universo. A minha necessidade não é a sua necessidade e vice-versa. Aquilo que funciona para você talvez não funcione para mim. E tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso, porque cada um segue a sua evolução espiritual individualmente. É o que eu costumo dizer. Todo mundo tem a mesma missão, que é evoluir espiritualmente. Agora, como cada um vai fazer, aí é por conta própria, cada Própria. um tem a Uhum. sua. Então, cultive a sua própria felicidade, seja responsável e consciente da sua verdadeira essência, como espírito. Esteja consciente das suas escolhas e consequências das escolhas que você faz e nunca deixe que o seu bem-estar dependa da opinião alheia. Isso é muito importante. Bom, e a segunda lei do desapego é viver no presente. Aceite e assuma a sua realidade. Muitas vezes nós não conseguimos aceitar que nesta vida nada é eterno, tudo é transitório, nada permanece sempre igual, tudo flui e segue o seu caminho. Muitas pessoas estão focadas no o que aconteceu no passado, como eu falei, né? Estão presas no passado, e isso se torna um fardo pesado que a pessoa carrega a vida toda. E mesmo que seu passado tenha sido doloroso, de muito sofrimento, né? Ou até de muita injustiça, mas não vamos falar disso, que é um outro tema também, não é muito complexo falar de injustiça. Injustiça para quem, né? Mesmo que seu passado tenha sido dificultoso, com sofrimento, aceite e assume que foi assim. Gente, não tem como a gente voltar atrás e mudar. O que a gente pode fazer a partir de agora? Então, aprenda a perdoar e principalmente a se auto-perdoar. Isso o fará se sentir mais livre, equilibrado e o ajudará a se concentrar no que realmente importa, que é o aqui e agora. Então, liberte-se do seu passado hoje, para você começar a fazer um futuro diferente amanhã. É isso aí. Lembre bem disso, né? Você só vai construir um futuro diferente se permitir novas experiências, novos conhecimentos, se deixar que novas oportunidades surjam, mas surjam quando? Aqui e agora. O seu futuro depende do dia de hoje, não daquilo que foi lá atrás, no passado. Ficando preso no passado, você só vai criar mais do mesmo, né? Não tem jeito. Bom, e qual é a terceira lei do desapego? Liberte-se e permita que os outros também sejam livres. Difícil, hein? Gente, acreditar que você pode prender o outro é uma baita ilusão, né? Uma E tem baita muita ilusão. gente que pensa que isso é possível. Muita gente tenta comprar os outros, né? Para criar vínculo, né? Criar compromisso. Então, olha, não sei se é o caso, né? O seu caso, mas não tente subornar, não tente comprar ninguém, seja com bens materiais ou com qualquer outra maneira de prender alguém. Pode ser até, sei lá, uma forma emocional de prender, porque isso só vai gerar mais compromisso espiritual com É. você e com a outra pessoa. E é muito comum, né, a gente tentar aprender outra pessoa pelo emocional, gente. Tá? Isso é naturalmente comum, né? Mas que em algum momento a gente tem que despertar para essa consciência e não permitir isso. Porque as consequências são Que vai graves, gerar né? karma. Isso vai, né, gerar, como lei da causa e ação, né? Uma hora isso retorna. A gente tem que assumir, gente, que a liberdade é a forma mais plena, íntegra e saudável de aproveitar e compreender a vida em toda a sua imensidão, em todas as suas dimensões, em toda a sua essência. Ser livre não nos impede de criar vínculos com os outros, muito pelo contrário. Criar vínculos, amar e ser amado, fazem parte do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas isso tem que ser de forma livre e natural, não pode ser imposta. Aliás, nada que é imposto funciona, né? O desapego significa que você nunca deve assumir a responsabilidade pela vida dos outros e eles não podem também impor os seus princípios ou tentar aprender você. Fica atento com isso também, sabe? Os apegos
exagerados nunca são saudáveis e não são saudáveis de parte a parte. Sim. Por exemplo, eu acho que isso exemplifica muito bem aqueles pais que são apegados aos filhos, né? Que não deixam os filhos crescerem. Às vezes o cara tá lá com 30, 40 anos nas costas e os pais estão ali achando que é uma criança ainda. São pais que não permitem que os filhos vivam suas vidas, não permitem que os filhos caem e levantem por si só, E acha que né? está protegendo, né? Isso que é o Exato, pior. fazem isso na maior Na melhor intenção do mundo, né? intenção de querer proteger, mas não é por aí, gente, né? Quando isso acontece, as consequências são tristes, verdade. Pais que são obcecados em proteger os filhos, aqueles, né, que a gente chama de super pais, sofrem e fazem com que os filhos sofram, né? A necessidade de desapegar-se é fundamental nesses casos. Cada um deve sair dos seus limites de segurança para enfrentar o imprevisto da vida, o desconhecido. É assim que a pessoa amadurece, é assim que a pessoa cresce. Os filhos crescem e se tornam adultos empoderados quando eles se viram por conta própria, né? Confiantes e seguros. Agora, quando os pais permitem que os filhos vivam e aprendam com seus próprios erros e desafios, essa criança torna-se um adulto, sim, muito mais empoderado, muito mais seguro e confiante das suas escolhas, né? Então, isso também fica um alerta aqui para os pais, mas de forma geral, como o Edgar falou, né? Não deixe que ninguém, por esse amor ilusório, nos prenda com, com definições que é para te proteger, é porque eu te amo muito. Cuidado com isso, né? Mesmo que seja o seu pai, a sua mãe, né? Isso, E se principalmente, né? for o Sempre seu caso, né? Se você for o pai ou a mãe, presta atenção no seu comportamento para ver se você não está fazendo isso e nem está percebendo, né? porque isso, gente, não é. Por mais que a gente ache que é genuíno, né? Só está tirando o poder da outra pessoa. É, E a quarta lei do desapego, né, que a gente vai falar agora, as perdas, gente, irão acontecer mais cedo ou mais tarde. Não pense que nunca vamos perder. E aqui também tem uma reflexão interessante. O que é perder? É. O que é perder? Porque as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Acham, vinculam, né, o sentimento da perda a muitas vezes apenas coisas materiais, né? Na etimologia da palavra, gente, perder deriva do latim perdere e tem como significado deixar de ter posse, né? Deixar de ter poder sobre algo. Então, se a gente pensar nesse significado, como espíritos imortais que todos somos, nós chegamos à conclusão de que nós podemos ter poder sobre nós mesmos, e só, e nada mais. Logo, se o poder é nosso, nada, nem ninguém pode tirar ele de nós. Portanto, tudo que diz respeito aos outros ou às coisas não nos pertence. Nada disso nos pertence. Então, se temos algo momentaneamente, em algum momento isso vai deixar de ser nosso, isso vai deixar de nos pertencer, porque na essência nunca nos pertenceu. Esse é o ponto. Faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? Faz muito, né? Faz muito sentido. Nós devemos aceitar que nessa vida nada dura para sempre. A vida, os relacionamentos, os bens materiais, um dia acabam desaparecendo. Aqui nessa realidade, na realidade da matéria, tudo nos é emprestado. Literalmente tudo. E devemos usufruir daquilo que está à nossa disposição, sim. Porque nós somos verdadeiros usufrutuários das coisas materiais aqui da Terra. As pessoas vão embora em algum momento. As crianças vão crescer, elas crescem. Amigos, gente, seguem seus caminhos, né? Às vezes, muitas vezes opostos aos nossos. Amores vêm e vão. Entes queridos nos deixam momentaneamente. Sabemos que as famílias são constituídas por amigos ou até mesmo inimigos espirituais. E a morte, gente, para quem não sabe, eu acredito que vocês que estejam nos ouvindo sabem disso, a morte não corta esse vínculo. Não é a morte que vai definir, né, uma amizade,
um espírito amigo ali ou mesmo inimigo. A morte não tem força para cortar um vínculo tão potente quanto o amor. Logo, não é a morte que vai romper isso. Em alguns momentos, né, vamos espiritualmente nos reencontrar com essas pessoas que partiram. Então, desapegue de seus antepassados. Isso é muito importante. É desapegar, gente, com amor, com honra, honrando todos eles, mas sem ficar com aqueles pensamentos obsessivos de apego, de eles têm que estar aqui, por que que foram. Isso só prejudica o espírito. Deixe eles partirem para novos ciclos, para uma nova realidade deles. Deixam que eles sigam a evolução espiritual, como a gente está falando nesse programa todo, que é de cada um, que é individual. Sabendo, gente, tendo a consciência que um dia todos nós nos reencontraremos. Não tem essa necessidade de ficar chorando, lamentando, ficar fazendo, como se fala, rituais para antepassados. Eu sei que tem religiões que seguem isso, mas pense no espírito como continuidade da vida. Então, para que vamos nos apegar, não aceitando a morte como um fenômeno natural, que é assim? E isso, gente, essa vida material é apenas 1% da realidade. A vida, os 99%, continua em outras dimensões, em outras existências, em outros mundos, né? Jesus não falou, né? Existem várias moradas no reino do meu Pai. Exatamente. Né? É muita pretensão achar que eles só viveriam aqui, né? É isso aí, querido ouvinte. Não se esqueça que nós somos seres espirituais vivendo no corpo da Eliane, do Edgar, da Maria, do João, do Pedro. É uma passagem, é um momento que vai acabar, que vai desaparecer, e o que a gente tem a fazer, no final das contas, é aproveitar essa oportunidade para aprender. Aprender com uns com os outros, mas principalmente aprender com o amor daquele que nos criou, que nos concedeu a oportunidade dessa encarnação. Né? Querido ouvinte, estamos chegando ao final de mais um programa. É muito bom estar com vocês sempre. E se você quiser estender esse nosso encontro, você pode seguir a gente nas redes sociais. Lá tem muito conteúdo como esse para que você possa aproveitar e se apropriar. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. E tem muito mais conteúdo como esse e muitos outros no YouTube também. Acesse o nosso canal lá no YouTube, youtube.com/BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar os vídeos e compartilhar os vídeos, né? Isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda também as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Se você quiser conversar um pouquinho comigo sobre a hipnoterapia, que é uma ferramenta muito importante para cuidar de todo tipo de trauma, fobia, dificuldade para engravidar, dificuldade para emagrecer e muitas outras questões emocionais, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. O número é 11 97274 7997. 11 97274 7997. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, tanto para a psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística que vai te ajudar no campo físico, mental, emocional e espiritual, assim como também, se você quiser agendar uma constelação sistêmica, entre em contato com ela pelo WhatsApp também. O número dela é o 11 98420 9959. 98420 9959. É isso, dona Eliane? É isso. Então vamos embora. Semana que vem a gente volta, sábado, 12h30, com mais Mentes Além do Tempo. Um ótimo final de semana a todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.